Hoje, nossa live, o tema é formar versus informar. Então, vou trazer um debate aí um pouco filosófico, mas também procurando trazer algumas dicas práticas, né, de como a gente pode trabalhar mais para um processo de formação do que de informação, né, que muitas vezes tem sido o grande gargalo da ciência, né, docente, da prática docente, né? A gente estar muito mais pautado, né, no informar do que no formar. Então, eu acho que é um debate interessante, é um debate importante da gente ter e vamos aproveitar essa oportunidade. E aí também, lembrando vocês, então vamos lá. Primeiro, se você é aluno novo no curso de aprendizagem ativa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje a gente conseguiu resolver praticamente todos os problemas que estavam lá nos primeiros módulos e agora tá super redondo, tá fluindo bem e aí a gente vai cumprir lá todo o cronograma de entrega conforme tá lá. E a energia tá muito massa, eu tenho postado algumas das mensagens que eu tenho recebido lá aqui no Stories, que assim, a galera não é uma vibe muito boa. Um pessoal comprometido com a transformação e assim, muito carinho, então eu tô me sentindo muito bem com esse momento. E assim, muito feliz também de estar lançando essa versão 3.0. Não estou dormindo, tá? Não tá fácil, mas era uma coisa que eu já queria fazer, então a gente tem que pegar e fazer, né, gente? A vida é assim. Então é isso. Bom, na nossa prática docente, a gente acaba por conta principalmente do currículo e a forma como ele é prescrito pra gente, né? Seja pelas antigas DCN, seja pelo ENAD, ou pelo próprio PPP, ou o programa dos cursos nas universidades, nos centros universitários, a gente acaba guiando muito a nossa prática docente focada em conteúdos, né? Então eu tenho que ensinar esse conteúdo, esse, e a gente acaba oferecendo um conteúdo de informação e não um conteúdo de formação. Ou não um conteúdo, né? A gente acaba fornecendo um ensino de informação, que aí a gente tem que até questionar se está havendo ensino ali de fato, do que um ensino de formação, que esse é que deveria ser o essencial. Mas o que é difícil, né? Por que é difícil a gente pensar em formação? Porque, na verdade, para que a gente entenda, né, como formar, a gente precisa entender melhor o que é isso que a gente tem que formar, né? A primeira pergunta tem que ser, né, o que eu tenho que formar? E tá sendo muito legal, eu quis trazer esse debate aqui, porque todas as aulas novas que eu tô filmando pro curso de aprendizagem ativa, elas têm essas do primeiro módulo, né, dos primeiros módulos da fronteira norte, elas têm essa perspectiva, né, do que a gente tem que formar, o que é formar, né? E então tá sendo um momento de eu revisitar leituras muito antigas que eu tive, né? Por exemplo, o livro A Alma, do Aristóteles, é um livro que eu li há muito tempo atrás. Eu referenciei ele tanto no meu mestrado quanto no doutorado, então fui relê-lo. E me debrucei em outras obras do Rudolf Steiner, que eu havia lido apenas trechos, né? E também fui a outras obras clássicas, né? Da história da educação. Então, tá tudo muito latente em mim, né? Mas qual que é a síntese, gente? Um ferreiro, do que ele entende mais? Né? Um ferreiro, para ser um ferreiro, qual que é a matéria ou objeto, né, a que ele precisa dedicar seu maior estudo? E aí? Do que um ferreiro precisa, o que um ferreiro precisa dominar? Quem sabe me dizer? Vamos ver aí quem quer participar. O pessoal vem para a live da Educaetos, tem que vir para a live da Educaetos sabendo que aqui tem que ser ativo, hein? Um ferreiro, para ele exercer o trabalho dele, ele precisa dominar o quê? O uso de quê? Quem quer participar aí e falar? A mesma, um ferreiro, um marceneiro, também pode ser esse exemplo. O fogo, moldar o fogo, aí vocês já estão, olha só, legal, vocês já estão pensando no segundo instrumento. O primeiro instrumento que o ferreiro precisa dominar é o ferro, né, que é o objeto do seu trabalho. Agora, depois ele vai utilizar algumas estratégias para moldar o ferro, né, e aí vai ser o fogo, enfim, e outros instrumentos e outras ferramentas, tá? Então, ferramentas, nós professores
Também temos. Então, vamos supor que nós somos um ferreiro, ok? Nós temos que conhecer a técnica, as ferramentas, é claro. Isso a gente precisa conhecer. Mas isso é um pedacinho daquilo que a gente precisa conhecer. Porque antes de qualquer coisa, um ferreiro precisa conhecer do ferro. Ele precisa dominar o ferro, como é que é que ele se molda, como é que ele se constitui, né? Inclusive tipos, né? Só que nós, professores, não nos debruçamos efetivamente no conhecimento do ser humano. A gente se preocupa tanto, mas tanto, mas tanto com as técnicas, com os instrumentos, com os recursos, e a gente esquece de fazer uma pergunta essencial, mas afinal, o que é formar um ser humano? Porque o objeto do nosso trabalho, e eu chamo de objeto por uma questão mesmo contextual do exemplo que eu dei do ferro e tal, é o ser humano. Então eu vou começar a nossa live de hoje com um trecho de um livro do Rudolf Steiner, tá? Vou começar lendo isso daqui. Tá embaçado aí? Você pega pra mim, amor, aquele livro marrom ali, ó, lá ali em cima. Que eu acho... Tá embaçado pra vocês? Porque pra mim tá parecendo totalmente embaçado. Tá? Eu acho que eu vou ter que ler aqui, mas não vai dar pra mostrar pra vocês. Poxa vida, que estranho. Eu já projetei outras vezes aqui, não deu esse problema. Vocês estão me escutando bem? Muito baixa. Tá com... Vem cá, ver, tá com um negocinho, mas o pessoal disse que tá me escutando bem, amor. 2, é isso aqui mesmo? Não? Ah, tá. Ok, então beleza, gente. Então não vai dar pra eu mostrar, então eu vou ler. Pode ser assim? Que eu queria que vocês acompanhassem, que quando a gente também vê aquilo que tá sendo lido, a gente internaliza melhor, né? Mas eu vou ler aqui pra vocês, tá? Prestem bem atenção. Tá aqui. Há uma grande diferença para um grupo maior ou menor de alunos, se é este ou aquele professor que entra na classe para dar aulas. Essa grande diferença não resulta do fato de um professor possuir maior habilidade do que outro nas técnicas pedagógicas exteriores. A diferença principal atuante no ensino decorre da atitude mental do professor, em todo o tempo de sua existência, a atitude que ele leva para a aula. Um professor que reflete sobre a evolução do ser humano atuará sobre os alunos bem diferentemente do colega que nada sabe a esse respeito e nunca lhe dedica os seus pensamentos. Então, olha só, um professor que reflete sobre a evolução do ser humano atuará sobre os alunos bem diferentemente do colega que nada sabe a esse respeito. E olha, voltar um ponto do início, tá? Há uma grande, ele fala assim, grande diferença para um grupo maior ou menor de alunos, se é este aquele professor que está dando aula. E qual que é essa grande diferença que ele fala? Não são as técnicas pedagógicas utilizadas, tá? Mas é a atitude mental do professor. Isso, gente, é muito rico, sabe? Por que que isso é muito rico? Porque a gente tem sido convencido como professor de que a gente tem que focar nos instrumentos, nas metodologias, na tecnologia. Vocês vão encontrar muitas redes sociais que falam disso, muitos cursos que pregam isso, recursos mais recursos, a metodologia mais inovadora. Mas, gente, é preciso ter muito cuidado, porque a grande transformação para que a gente, de fato, passe a realmente formar seres humanos está na nossa atitude, na nossa autoformação, no nosso autodesenvolvimento. Olha esse complemento que ele passa aqui. Pois os senhores não poderão ser bons professores e educadores se olharem para o que fazem em vez de olharem para o que são. E isso, para mim, é de uma força incrível. Então, veja, a grande diferença que os alunos percebem nos professores
não está na metodologia, na técnica, nada estratégica pedagógica que ele utiliza em sala de aula. Está na forma como ele se posiciona na sua vida, na sua existência, para além da sala de aula, a forma como ele é. Isso é que faz a grande diferença. E aí ele fala, isso aqui são palestras que Rudolf Steiner faz para os professores, né? Rudolf Steiner, para quem não sabe, é o criador da escola Waldorf, mas além disso, ele criou a antroposofia, né? Que tem influências na agricultura, na medicina, enfim, ele era... Porque pensadores como Rudolf Steiner não vivem como muitos seres da modernidade, né? Que eu sou só historiador, então é isso que eu sou. Eu sou só físico, é isso que eu sou, né? Não, eles se dedicavam a uma visão holística da ciência, tá? Então, por isso que ele percorreu desde a pedagogia à agricultura, à medicina, né? Você tem muitos médicos antroposóficos, inclusive eu tinha uma situação que eu precisava resolver na minha vida, que eu resolvi foi com antroposofia. Foi aí que eu fui estudar filosofia antroposófica e me encontrei nela. Eu não sou pedagoga Waldorf, eu já falei isso, mas tenho muito respeito às escolas Waldorf. Também nunca trabalhei em escola Waldorf, mas tenho muito respeito. Bom, então, o que acontece, gente? Quando ele fala, pois os senhores não poderão ser bons professores e educadores se olharem para o que fazem em vez de olharem para o que são, esse chamado aqui é um chamado de vocação, é um chamado de sacrifício. E por que sacrifício? No sentido de ser um sacro ofício, um ofício sagrado ser professor. Então, à medida que você escolhe ser professor, você não pode de forma nenhuma se abster da sua autotransformação. Você tem que mais do que nunca se preocupar em ser alguém melhor a cada dia, porque você educa pelo exemplo e não apenas exatamente pelos atos, mas também até por uma questão energética daquilo que vibra dentro da sala de aula. São coisas que, se uma pessoa é materialista demais, ela vai ouvir e vai falar, não, isso não tem nada a ver. E não tem problema, né? Se isso não serve para você, não tem problema, mas é isso que a gente fala aqui na Educaetos. É isso que eu falo aqui, é isso que eu quero falar. Porque quando ele fala disso daqui, dessa mudança que os alunos veem, essa diferença que os alunos veem, eu sinto isso na minha prática. Eu sinto isso na minha vida há anos. Nem por isso eu deixei de me desenvolver nas práticas pedagógicas. E nem por isso vou deixar de auxiliá-los nisso. E é isso que eu também faço no curso de aprendizagem ativa na prática. Mas eu faço isso também trazendo uma outra perspectiva. De que a gente tem que se autodesenvolver, de que a gente tem que se autotransformar em primeiro lugar. Essa é a primeira caminhada para ser professor. É um convite à evolução, à transformação. Né? Então, assim, na minha sala de aula, com os meus alunos, desde a primeira sala de aula que eu entrei, que foi pré-vestibular, os alunos vinham falar comigo, professora, você é diferente. Professora, você tem uma coisa diferente. Professora, a senhora não sei o quê, professora. E eu ouvia aquilo e falava, gente, mas o que é isso, né? Da onde que vem isso? E aí, tive várias, né? Já recebi muito carinho dos alunos também, né? Em eventos específicos e homenagens. E ficava pensando, né? Mas o que é exatamente isso? E aí comecei a ler e estudar. E aí comecei a observar professores, né? Aí formando professores, eu comecei a acompanhar diversos professores, tanto na educação básica como no ensino superior, na sala de aula deles. Passei a fazer observação para dar o feedback para eles depois, fazer modelagem dentro da sala de aula de como eu achava que eles poderiam fazer. E aí eu entendi. De fato, há uma coisa diferente mesmo. Então, a Janaína poderia dar uma aula legal, acho que sim. Mas a Janaína também, criava uma conexão com os alunos por uma coisa diferente, por uma coisa que não se pode medir tanto. Agora, eu não era satisfeita totalmente. A Thaís falou disso na live, eu não sei se ela tá aí, mas na live no domingo, ela falou disso. Foi um processo muito parecido com o que eu passei. Mas eu também não me sentia satisfeita, porque eu via que, por mais que eles gostassem de mim, eu não estava conseguindo realmente medir a aprendizagem deles e, sabe, eu não estava fazendo realmente aquela educação que eu acredito e que hoje eu consigo fazer. E é isso que eu compartilho no curso de aprendizagem ativa, né? Mas eles gostavam, eles tinham uma sintonia comigo, sabe? Então, e muitos já me procuraram fora da escola e alguns se tornaram próximos também a mim, até hoje. Depois, quando eram alunos do pré-vestibular, hoje alguns são professores, né? E outros estão na faculdade, enfim. Então, o que eu sinto, sabe, em relação a isso? Que a primeira coisa que a gente precisa fazer é focar no que é formar, no que é formar um ser humano, como a gente forma
né, efetivamente. E aí eu elenquei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Então, a primeira coisa, né, é que quando a gente está falando de formar um ser humano, a gente está falando de permitir que ele alcance um nível mais elevado de entendimento, tá? Então, o que é alcançar um nível mais elevado de entendimento? O que significa isso? Significa que o aluno consegue aprender aquilo que você está trazendo na sala de aula, refletir sobre aquilo, ruminar, sabe? Fazer com que aquilo se conecte com outras coisas que ele já sabia e criar uma ideia própria. Então, ele precisa, do primeiro ponto, para você ter um ensino que seja pautado na formação e não na informação, é a reflexão. Então, se você apenas fica passando conteúdo atrás de conteúdo e você não dá esse espaço para essa absorção, a formação ela não acontece de fato, tá? Então, quando a gente está falando de formação versus informação, a gente está falando do quê? A gente está falando de aquisição de conhecimento verdadeiramente. E quando a gente acha que só a gente passar um monte de conteúdo, a aquisição do conhecimento está acontecendo, a gente está no foco errado. A gente está focando só naquilo que a gente está fazendo e não naquilo que a gente está entregando. Então, a gente precisa focar sempre naquilo que a gente está entregando de fato, tá bom? Então, por mais que você tenha passado o livro todo já, tá? Ou você já tenha passado, sei lá, a apostila toda, ou você tenha cumprido toda aquela unidade que você queria cumprir, se os alunos não tiveram a oportunidade de refletir, de analisar e de criar um pensamento próprio, isso não vai se transformar de fato em conhecimento, tá? Então, como é que a gente pode permitir essa reflexão? Existem algumas possibilidades. Como é que eu gosto de pensar? Quando eu faço meu planejamento de aula, eu organizo em grandes tópicos, como se fossem grandes ideias, tá? Então, vamos supor que eu estou nesse momento falando sobre movimentos da Terra, tá? Então, movimentos de rotação, de translação. Agora está melhorando o quê? Tá ruim o áudio? É isso? Ah, tá muito enrolativo. Não precisa ficar aqui na live então não. Mas esse é meu tempo, esse é meu ritmo, eu não tenho pressa, eu tô falando do coração para quem quer escutar. Mas então é o seguinte, então vamos supor que eu tô falando sobre movimentos da Terra, tá? Movimento terrestre, movimento de translação, movimento de rotação, tá? Uma coisa assim. E eu sei que dali, o que eu vou começar a falar a partir dali? Eu vou entrar no clima, tá? Em climatologia. Isso é uma coisa que já naturalmente acontece, tá? Eu começo a falar desses movimentos e aí eu entro em climatologia. Então, aí o que eu gosto de fazer? Antes de entrar no novo tema, eu sempre crio um stop ali, um momento de pausa em que o aluno precisa preencher o que eu chamo de avaliação permanente, tá? Então, eu sempre tenho na minha disciplina algum modelo de avaliação permanente. No meu caso, esse modelo de avaliação permanente é o portfólio, tá? Então, a cada bloco de conteúdos, eu faço o quê? Eu insiro um momento de reflexão. E esse momento de reflexão, entre esses dois blocos, que é para inserir no portfólio, eu trago perguntas guias, perguntas específicas. Por quê? Eu quero que ele aprofunde naquele conteúdo, tá? Então, em relação à rotação, aí eu vou fazer uma pergunta específica aqui com rotação. Pode ser comparando, eu geralmente faço comparando, tô aqui me lembrando, né? Eu faço uma pergunta comparando os dois modelos e peço para eles fazerem uma análise, tá? Às vezes eu faço até umas perguntas provocativas para eles imaginarem como é que seria a Terra se ela não rodasse ou algumas coisas assim. Mas eu trago perguntas norteadoras para esse momento. Então, entre esses blocos de conteúdo, eles vão para a avaliação permanente, que no meu caso é o portfólio, e para quem está no curso de aprendizagem ativa na prática vai ver lá que eu continuo tendo portfólio, eu adoro essa ferramenta, e tem perguntas guias, tá? Mas, mesmo assim, em cada aula, o que eu procuro fazer ao final de cada aula? Eu procuro também trazer um espaço para uma reflexão, para uma análise, porque eu sei que eu tô ali para formar um ser humano e que ele não vai adquirir nenhum conhecimento se ele não parar e pensar e entender aquilo que ele já sabe.
E aí, nesses momentos específicos, geralmente eu falo para eles colocarem o que eles entenderam, o que eles ainda têm dúvidas. Não tem necessariamente uma pergunta guia, mas eu tento fazer isso ao final de toda a aula. E assim eu vou, né, construindo o conhecimento, que essa é a minha ideia. São algumas ideias que eu trago aqui para você, mas o importante é como você vai propor espaços de reflexão na sua sala de aula. Isso vai vir de você vai criar, entendeu? Você não precisa que eu diga, faça exatamente assim, ok? Eu quero que você realmente encontre a sua forma, tá? Que você encontre o seu jeito de fazer isso daí. Mas sempre levando em consideração que é necessário esse stop aí, tá? E uma coisa bem filosófica, mas que vale trazer, tá, gente? E essa é uma discussão muito legal que a gente tem lá no início do curso, é que para você formar verdadeiramente um ser humano, o que acontece para a filosofia, né? Para a filosofia, o ser humano seria feito de corpo, psique e espírito, tá? Psique são as emoções, o espírito desse nível mais elevado é essa capacidade de refletir. Então, para você formar verdadeiramente o ser humano, você precisa permitir que ele fique mais nesse nível elevado, que é esse nível chamado de espiritual. E aí, o que existe, o que reside nesse nível mais elevado? Primeiro de tudo é a reflexão, que é uma coisa que nenhum outro ser é capaz de fazer de fato como nós fazemos. E essa reflexão, ela vem ligada também a uma prática de autoavaliação. Né, que é eu pensar sobre como foi meu comportamento, sobre o que eu aprendi, sobre o que eu não entendi isso ainda, que isso é uma prática que a gente tem que ter diariamente na nossa vida, né? Isso é muito importante. Mas o que mais tem nesse nível elevado? Ou seja, a gente precisa sempre levar o nosso aluno para esse nível elevado. Levando o nosso aluno sempre para esse nível elevado, o que a gente faz? A gente forma ele, tá? Então, a imaginação. E isso se conecta um pouco com o que a gente conversou ontem, né? Então, a imaginação, o imaginário, é essa possibilidade que a gente tem de criar algo novo e de conectar outras coisas e várias coisas que a gente entende ou aprendeu e imaginar como seria uma resposta ou como seria se fosse diferente ou como seria um mundo caso alguma coisa, ou imaginar o próprio passado a partir da leitura da história, né? Como as pessoas viviam. Então, por isso, o uso de literatura é bom em qualquer disciplina, independente de ser língua portuguesa. Uso de contos, uso inclusive de conto de fadas. Existem alguns muito antigos, né? Esses dias eu estava vendo uma postagem muito legal daquele do flautista aquele conto... é uma cidade alemã. Agora eu esqueci o nome da cidade. É um conto clássico, né? De 1200 e tanto. É uma história que as pessoas não sabem se realmente aconteceu. Mas, em síntese, a cidade estava com uma praga de ratos. E aí apareceu um flautista dizendo que ele conseguiria tirar todos aqueles ratos de lá, né? Mas cobrou um preço bem alto. E aí a cidade ficou assim, né? Achou que ele não ia conseguir e falou ok. E aí ele conseguiu. E quando ele conseguiu, depois daquilo dali, ele foi pedir o pagamento dele e eles não pagaram, porque era um valor exorbitante. E aí ele foi embora prometendo vingança, depois ele voltou com a outra canção na flauta e ele retirou todas as... Isso aí. O flautista de Hamelin, isso mesmo. E aí ele retirou todas as crianças, depois ele volta com uma outra canção e tira todas as crianças de lá. Ele encanta as crianças e leva elas embora. É bem, né? Parece meio pesado, mas inclusive há relatos, alguns fragmentos que eles pegaram em igrejas, né? Que diz que foram 130 crianças. Então, há inclusive ideias de que pode ter sido real, tá? Mas às vezes não necessariamente um flautista, né? Aí tem várias conjecturas, né? De que eles as crianças morreram de doença, representaram como um flautista, ou foram por conta de pobreza, foram os próprios pais que se desfizeram das crianças. Enfim, existem várias análises. Mas o que eu quero trazer com isso eu estava lendo uma postagem sobre isso, a pessoa pegou esse conto e a partir desse conto tentou analisar a situação que a gente está vivendo hoje com a pandemia. E fez uma análise muito legal. Por que é legal isso? Porque a gente tem coisas clássicas
esse conto, se eu não me engano, é de 1290 ou até antes disso, tá, gente? E é uma coisa que a gente pode pegar e trazer para os nossos dias. Então, para a gente poder utilizar esses recursos na nossa sala de aula, a gente precisa conhecê-los. Por essas e outras também, a primeira coisa que um professor precisa fazer é se autoformar. Tanto em seus valores, em suas virtudes, na sua prática, quanto também no seu conhecimento de cultura, acessar a alta cultura, né? Ler contos, ler os irmãos Grimm, acessar a filosofia clássica, porque isso vai ampliar a sua cabeça demais. Então, algumas pessoas, né, podem achar que eu estou enrolando quando eu estou falando isso, mas eu não estou enrolando. Porque, na verdade, isso é o ponto essencial que tem que ser falado quando a gente fala de formação de professores. 1284, grata. E isso, inclusive, é o meu ponto, que eu vou fazer um pós-doutorado ligado a isso um dia. Então, os cursos de formação de professores estão muito focados em recurso, em técnica, no como usar, no como fazer, e o humano está ficando de lado. Sabe? Então, a gente precisa, sim, falar dessas coisas que muitas vezes são consideradas enrolação, mas não são. Não são. São a essência da nossa formação. Se um ferreiro quer ser ferreiro, ele tem que entender de ferro. Se um escritor quer ser escritor, ele tem que entender de palavra. Se um professor quer ser professor, ele tem que entender de ser humano. Só que a grande diferença de nós, do ferreiro, do marceneiro, é que nós somos o objeto da nossa própria formação. Então, o ferreiro não é o ferro. Um escritor não é a palavra. O marceneiro não é madeira. Mas nós somos seres humanos. Então, a gente forma aquilo que nós somos. Só que nós, por sermos, né, por existir essa dialética que é muito interessante, a gente não pode formar se a gente não se forma primeiro, porque daí é incoerente. A regra, existe uma ordem, né, na forma como as coisas funcionam no universo. Então, a gente não pode querer formar um ser humano se a gente não se forma primeiro, sendo que a gente é um ser humano. Então, isso é incoerente. Ah, não, eu vou formar ele, mas eu não estou precisando. Eu não vou. Não, eu não tenho tempo para isso. Aí não dá, né? Então, eu sei que parece abstrato e parece até difícil, mas se você resolveu ser professor, tem que começar com você mesmo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, o meu objetivo aqui é despertar isso. Mas nem todo mundo está pronto para se despertar nisso, entendeu? Mas esse é meu objetivo, né? Isso é o que toca no meu coração, é a minha intuição que fez abrir a Educaetos. É essa a verdade que eu quero trazer e polinizar, entendeu? O mundo. Então, mas eu quero que esteja aqui realmente quem está querendo escutar, né? Quem está querendo aprender, quem está querendo se desenvolver. E aí, o grande diferencial do curso de aprendizagem ativa na prática, e eu estou falando muito disso também porque a gente está nessa semana de né, o carrinho aberto, e tem muita gente aqui que tem dúvidas ainda se acha que deve fazer ou não, e é natural. Mas a perspectiva que eu trago o pedagógico, fazer pedagógico, que, né, o Rudolf Steiner faz a crítica, mas ele não diz também que não é importante, tanto que ele ensina o fazer pedagógico para os professores Waldorfs, né? Mas assim, mas eu trago isso por uma perspectiva maior e mais elevada, que a gente sempre tem na mente que a gente está formando ali um ser humano, tá? E que a gente precisa sempre levá-lo na sala de aula para esse nível mais elevado, tá? Muita gente fala, né, que emoção a emoção como se ela fosse uma coisa superior ao pensamento, né? Essa coisa do coração e tal, e de fato a gente tem que ouvir essas intuições que a gente recebe. Agora, para a filosofia clássica, quando você fala de emoção, você está no nível ali da alma, tá? É um nível mais da psique, como se diz na psicologia. Agora, quando você está falando do pensamento, o pensamento é o nível espiritual, é o nível mais elevado, tá? Então, assim, falar de desenvolver um ser humano, de formar um ser humano, significa elevar esse pensamento dele, ensiná-lo a pensar. Como é que eu penso? Quais são as estruturas de um pensamento? Como é que se organiza um pensamento? Como é que se estrutura, né, um pensamento? O que eu faço também com esse pensamento? Então, são diversas coisas que na prática, em sala de aula, a gente pode ir fazendo, são diversas estratégias que vão auxiliando o aluno a se desenvolver.
E uma das estratégias que levam a essa elevação do pensamento, né, o desenvolvimento dessa área, são o uso de perguntas em sala de aula, que eu falo muito aqui. Mas não são perguntas superficiais, são perguntas profundas, tá? Perguntas que levam, que aproximam dessas essências. Isso é muito importante, tá? Porque senão o aluno fica apenas ali na base da pirâmide de Bloom, né, no recordar, nem chega muito no entender, né? E a gente não consegue de fato a transformação que a gente almejava, que ela almejava alcançar, tá bom? E aí, uma coisa muito legal que a Edith Stein traz, né, eu falo muito aqui sobre ela traz essa ideia de formação integral. Então, além dela falar da formação do ser humano, e isso é muito diferente de apenas informá-lo, porque se você só ficar enchendo de conteúdo, isso não vai gerar transformação necessariamente. Ela fala sobre a ideia da formação integral, tá? O que é essa formação integral? É aquela que, de fato, faz com que a pessoa, a partir daquilo que ela aprendeu, saia, né, para o mundo, para fora, uma transformação, uma nova pessoa, integralmente renovada, reconstituída. E esse é muito o meu objetivo aqui, né? E falando coisas que eu possa de alguma forma tocar vocês por dentro para que vocês continuem nessa busca interna e se transformem, né, integralmente diante do mundo. E aí dessa forma a gente reconstrói o nosso mundo também, né? Porque o professor tem muito essa coisa do sonho de mudar o mundo, sonho, né? E a gente pode conseguir isso começando pela nossa autoformação, pelo nosso autodesenvolvimento. Tá? E aí, como o próprio Rudolf Steiner fala aqui, os alunos vão perceber, né, que o professor da classe que tem essa perspectiva e o professor que não tem essa perspectiva, os alunos percebem claramente isso, tá, gente? Tem algumas perguntas aqui, se vocês quiserem ir mandando. Você já escreveu algum livro? Já me interessei. Essa é uma grande pergunta que me fazem, eu ainda não escrevi. Tá, mas eu tô me organizando. Mas é isso, né, gente? Eu trabalho fora, eu tenho a Educaetos e eu tenho 2 filhos pequenos, então não é uma coisa tão fácil. Mas eu tenho um esboço, só que eu preciso ainda me organizar melhor para escrever, tá? Mas eu agradeço aí o carinho, vamos ver se isso chega aí em breve. Vamos ver. E as aulas online agora na pandemia? Como você observa o formar versus informar? Então, aí o que acontece? Como eu falei para vocês, existem coisas muito práticas que você pode fazer nesse processo de formação, né? Como gerar reflexão e tal. Então, isso é possível de fazer também, tá? O que eu tenho falado com as professoras lá na escola? Que elas deem um tempo para eles, passe, né? Por exemplo, as perguntas. A instrução, né? Explica bem o que é para fazer, projeta a pergunta, pede para eles, fundamental 1 nesse caso, tá? Pede para eles escreverem no caderno e aí dá 10, 15 minutos, bota o temporizador para eles ficarem sozinhos ali fazendo e tal. Primeiro e segundo ano, o que fica acontecendo? Sempre vai um que liga o microfone e fala, professora, mas e agora? Ou um que tinha saído, professora, o que é para fazer? Então não reina aquele silêncio absoluto, não. Mas vai, dá uma parada, pensa e tal. No caso do primeiro e segundo ano, eles vão escrever no máximo uma palavra e vão desenhar, né? É mais desenhar. Aí do terceiro ano em diante, eles já estão... Eu também acompanho o Fundamental 2, aí eles já conseguem escrever mais, tá? Desenvolver mais o raciocínio deles sobre aquilo que eles estão entendendo. Então, na verdade, se você tem a lógica do que é, de como é que você consegue prover essa formação, né, a partir da reflexão e de outros pontos que você já faz na sala presencial, você vai adaptar isso para o momento online. É possível também, tá? Agora, o que está acontecendo no online que está sendo mais difícil é que os professores estão dando menos tempo de aula, né, do que eles davam no presencial. Então, uma alternativa também é no material que você disponibiliza no offline, você deixar lá algumas questões também para eles refletirem e tal. E eu usaria o portfólio do mesmo modo, como eu uso no curso, né, de aprendizagem ativa na prática, tem lá o portfólio. Então, do mesmo modo, isso é possível, tá? Agora, quando a gente fala de outros elementos importantes para essa formação, como a conexão entre professor e aluno e tal, isso de fato fica mais prejudicado no online, ainda mais quando a gente está falando da educação básica, ainda mais Fundamental 1, né, gente? Eu penso assim, as universidades
tá sendo trabalhoso, sabe? Mas quem tá na educação básica sabe como é que a situação tá. Porque é diferente você trabalhar com um aluno que é um adulto já, né, gente? Assim, aí eu tô lá acompanhando os professores com crianças de 6 anos de idade. Então, assim, é o João, não. Crianças de 6 anos de idade. Então, assim, é muito desafiador, tá? Mas aí a gente vai ter que escolher alguns pontos pra gente focar, porque não dá pra focar em tudo, né? O que fazer quando uma criança criou uma resistência em estudar em casa? Tem que ver qual que é a idade da criança, gente. Dependendo da idade, a gente tem que compreender, porque... gente, é complicado. Então, eu tenho tido uma conversa muito próxima, tá? Com os pais, muito alinhada com eles, ajudando e abrindo até algumas exceções, tá? Porque é isso, né? Mas se for muito novinho, não tem muito o que fazer, não, gente. A prática 3.0 é novas metodologias ativas. Ah, tá, entendi. Não, é o seguinte, o curso chama Aprendizagem Ativa na Prática 3.0, que é a versão nova do curso. A primeira versão que eu lancei em junho do ano passado era 1.0, aí depois no final do ano eu lancei a 2.0 e segunda-feira eu lancei a 3.0. Então o curso dobrou de tamanho, tá? O curso ele começou com 40 horas, virou 80, agora é 160 horas. Ele também aumentou o número de módulos, então são 6 módulos a mais, são muitas aulas, eu editei muitas das aulas antigas, disponibilizei mais materiais, então o curso está bem mais amplo e bem mais detalhado, tá? E aí uma das coisas também que a gente fez foi disponibilizar lá as mentorias e tal, e eu também, agora, antes eram 3 mentorias durante os 2 anos do curso. Agora eu liberei para os professores participarem de todas as mentorias que tiverem durante 2 anos. Se não puder estar ao vivo, depois vai poder acessar a mentoria gravada, entendeu? Então é a versão 3.0 nesse sentido, tá bom? Agora, as metodologias ativas que estão lá, eu sempre acrescento alguma a mais. Agora a gente vai acrescentar 3 a mais, tá? Descritas lá, mas é como eu falo aqui, tá? O meu foco é como você vai poder usar qualquer metodologia ativa, independente dela estar descrita lá, com efetividade, conseguindo engajamento. Tá? Então eu não sou aquela pessoa que fica dizendo que metodologia ativa vai resolver todo o seu problema, porque eu não acredito nisso, e quando eu acreditei nisso, não deu certo, né? Eu vi alguém perguntando do Zoom. É o seguinte, amanhã eu resolvi uma aula que eu já, né, que eu teria que dar, eu resolvi fazer isso como uma mentoria, aula aberta, e convidar já os alunos novos para a gente já se conhecer, já se ver, já se falar, né, numa mentoria via Zoom, que são essas mentorias no modelo do curso. Vai ser um pouquinho diferenciado, eu adaptei para já receber, porque a vibe dessa turma tá muito massa, então eu chamei tanto essa turma quanto os alunos antigos para já participarem dessa mentoria, tá? Vai ser a primeira mentoria do curso e isso nunca aconteceu, mas eu realmente estou muito, muito animada com essa galera aí que tá entrando, muito legal mesmo. Então é isso, alguém comentou aí, mas hoje é a live aqui, amanhã é que vai ter de fato a mentoria no Zoom, que é aquele link que vocês receberam no e-mail, quem já tá inscrito no curso, tá bom? É só para quem tá inscrito no curso. Então é isso, viu, querida? Espero que você tenha entendido aí porque 3.0. O portfólio funciona bem como um diário? Os alunos levam ele para casa terem acesso às informações? Não, o portfólio pode ser até virtual, tá? Google Docs, alguma coisa assim, dependendo da idade dos seus alunos. Aí não precisa ficar levando e trazendo. Se você é professora de Fundamental 1, eu recomendo que você deixe na escola, tá? Até anos iniciais de Fundamental 2 eu também recomendo. Anos finais de Fundamental 2, ensino médio, você pode botar na sexta-feira lá para eles levarem e trazerem na segunda, alguma coisa assim. Mas eu acho que, na verdade, assim, eu vou te falar como é que eu aplico, que eu acho que é a melhor forma que eu posso, né, contribuir. Ensino básico era sempre assim, eu separava um tempo da aula para eles preencherem, porque eu entendo que a reflexão ela faz parte da construção da aprendizagem, ela faz parte do momento pedagógico. Então, se eu mando ele fazer como dever de casa, porque como é que você escolhe alguma coisa para ser feita como dever de casa? O dever de casa é aquilo que a criança pode fazer que ela realmente não tem nenhuma necessidade da sua presença, tá? No caso do portfólio, eu acho que é importante você estar junto,
pode acontecer dele ter alguma dúvida, dele ter alguma demanda, ou dele aproveitar e também já querer compartilhar alguma coisa com você verbalmente. Eu acho legal estar ali. Esse é um motivo. O outro motivo é que você tá próximo ao momento da aula, então a memória dele tá fresca. Se você espera ele fazer em casa, por exemplo, se for pré-final de semana, ele só for fazer no final do domingo ou na segunda de manhã, se a aula for à tarde, então já não vai sair genuíno. Mas é por isso que eu realmente separo um momento da minha aula para isso. Eu acredito que isso é importante para a aprendizagem, então isso tem que estar na sala de aula. Isso não é um adendo, isso não é um plus, entendeu? Algo a mais. Isso é fundamental para mim. A autoavaliação para mim é um processo fundamental para a aprendizagem. Então, ele tem que estar ali durante a aula. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Então, vamos projetar mais perguntas aqui. O que você achou do formato da BNCC? A BNCC ela tem um formato legal, tem um formato em muitos aspectos que são legais. Agora eu tenho determinadas críticas realmente à estrutura. Por exemplo, na geografia que eu domino muito e já tem alguns colegas meus que são da matemática, por exemplo, que me falam que a estrutura na matemática não está muito boa, não. Na geografia eu vejo assim que eu organizaria de uma forma distinta. O que vem no quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano, principalmente ali no Fundamental 2, sabe? Então, eu tenho algumas críticas em relação ao conteúdo. E a outra coisa que me incomoda um pouco é esse congelamento, né? Agora, esse congelamento na hora do professor preparar suas aulas e tudo mais. Mas aí eu acho que isso também advém muito da coordenação da escola, né? Da estrutura escolar ali, né? Porque dependendo de como for a estrutura escolar, eles vão dar essa liberdade para você, né? Agora, na geografia eu penso que ainda tá bem confuso, sabe? Aí vem aqui o urbano e o rural, aí daqui a pouco o rural só volta ali, depois só volta no final do outro ano. Então, fica um vai e vem que me parece até que fica lidando a geografia como uma embromação, né? Então, eu traria outras temáticas ali. Cada um pode falar mais da sua área. E outra área também que eu tenho estudado um tanto, né? Que é a alfabetização, tanto como coordenadora, né, dos anos de fundamental, como também mãe, né, porque eu tenho o objetivo de alfabetizar meus filhos, então eu tenho estudado muito isso, né, mas assim, então até em termos de alfabetização também eu penso que é necessário a gente pensar em adaptações. Aí, em termos ideológicos, vamos dizer assim, eu acho que essa ideia de um common core, de uma base nacional, também a gente precisa ter um cuidado, né? Em que ela se pauta, quais são os preceitos e as premissas que ela se pauta, tá? Pra gente... Isso aí dentro de cada crença de cada um, né? Então, existem algumas premissas que não são coerentes com aquilo que eu acredito e penso, mas também não é nada que me faria não usar ou abominar. A aprendizagem ativa abrange quais anos? Toda a educação básica, tá, gente? Ensino superior, curso técnico, quem tá querendo dar treinamento. Isso tem a ver até com o que a Elisa falou ontem, uma aluna. Até quero chamar uma aluna hoje para conversar com a gente aqui. É tão bom receber, né? Vou chamar. Mas a Elisa até falou disso ontem aqui, sabe? Que justamente isso, que o curso, às vezes a pessoa não acredita quando eu falo que vale para todos os, né, segmentos, mas vale. Porque o que eu faço é dar um caminho para você se independentizar. Independente se você dá aula na educação básica, se você dá aula no ensino superior. É um caminho para você conseguir ter a sala de aula engajada no seu contexto, com as suas ferramentas, utilizando a área do conhecimento que você é expert. Entendeu? Então, assim, pode parecer que não é possível, mas é. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou dando exemplos em cada uma dos módulos, eu vou dando exemplos como você pode aplicar para cada uma das áreas, tá? Eu vou chamar aqui uma aluna. Gente, vamos conversar? Vai ser tão bom. Qual que é o Instagram? Em cima do meu joinha. Mariana. Ah, ótima, Mariana tá aqui. Vou chamar a Mariana. Gente, vamos, eu adoro. Esses momentos são tão bons. Deixa eu fechar essa cara. Oi? Tá travado aqui pra mim.
Oi, Mariana, tudo bom? Tô te vendo, você tá me vendo? Travou aí ou Agora não? travou, agora voltou. Ah, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, que bom. Grata pela disposição em participar aqui com a gente, viu? Prazer te Fico conhecer. contente, igualmente. Tá. Querida, me fala então um pouquinho de você. Qual que é o contexto que você leciona? Então, eu sou professora do Fundamental 1. Eu dou aula para primeiro, segundo e terceiro ano. E é um ensino ciclado, então eles estão todos juntos na mesma turma, numa escola bilíngue. Então, eles ficam integral lá, de manhã até à tarde. Uhum. E você dá aula de manhã e à tarde? Ou só num período? Como é bilíngue, a gente intercala. Então, por exemplo, se na segunda-feira ficou a manhã todo o eixo de inglês na sala, à tarde fica só o eixo de português. Então, eu fico intercalando os Hum, períodos a entendi. E por semana que, e toda. por que que você buscou Educaetos, Mariana? Quais os desafios que você Justamente. enfrentava? Então, foi justamente por conta desse trabalho, porque quando eu entrei, eu sou formada em letras, né, primeiro. Então, eu não Uhum. tinha pedagogia. E aí eu tive que lidar com o ciclado, com essa idade de alfabetização sem ter pedagogia. E administrar a sala e essa idade sem ter formação foi um caos, né? E alunos de Então, várias idades, né? então tinha alunos do primeiro ano que eu nunca tinha lidado com essa idade, junto com os alunos do segundo ano em inglês, ainda porque Uhum. eu tinha que dar aula de matemática, ciência, história, geografia em Nossa. inglês. Então, assim, foi um caos. E aí, na verdade, assim, o que mais me mesmo era a indisciplina. Não assim no sentido de eu querer ter uma turma que eu pudesse controlar, mas assim, o que tá acontecendo que eles não estão se Uhum. engajando? Por que Tá que eles não estão rolando, se engajando, né? né? Uhum. E aí eu tava pensando, eu não quero ser uma professora que controla a sala, não é esse o meu objetivo. Quero ter uma sala engajada para não fazer bagunça. Quero Uhum. ser uma boa professora, eu quero que eles queiram estar lá comigo e eu quero também estar feliz com eles. Uhum. E aí foi um ano inteiro de, assim, muito desafio. E aí até que eu te mandei na mensagem, eu pensei em desistir. Uhum. Eu falei assim, essa idade não dá pra mim, não vai rolar, isso aí não dá. Uhum. Mas eu fui. Aí quando chegou no final do ano de 2019, nas férias eu falei, bom, eu não vou desistir, então eu preciso achar um jeito de solucionar esse meu problema. E eu comecei a Uhum. pesquisar muitas coisas. Questão de engajar aluno, indisciplina, mais interessantes. Eu fui. Aí, indo, eu cheguei numa aula Uhum. de um vídeo seu de como usar o storytelling na sala de aula. E aí eu achei Uhum. esse, porque era uma das coisas que eu tava vendo como estratégia. E daí, na hora, assim, nem foi o que mais me pegou. Eu falei, não, mas não é exatamente isso que eu preciso. Eu não preciso de uma coisa para usar na sala, eu preciso de um todo. E aí eu fui vendo os Uhum. outros vídeos. E aí calhou que na época tava tendo esse mesmo workshop que tá tendo agora. E aí eu Uhum. fiz falei, nossa, só esse workshop já me solucionou muita coisa. E eu Uhum. já tinha me matriculado numa pós-graduação e eu tinha jurado que eu não ia fazer em nenhum outro curso. Eu cheguei a postar no Facebook, porque eu estava acabando a pedagogia, uma especialização, aí me matriculei e apareceu o curso. Eu falei, não vou fazer. E aí eu cheguei a clicar no pagar e não paguei. Aí eu falei, olha, fiquei orgulhosa de mim. Eu falei, não paguei. Mas aí eu continuei precisando e tudo voltava para esses temas do curso. Aí eu falei, eu vou ter que fazer o curso. Não falei nada para ninguém. E eu fiz a matrícula do curso. E Uhul. aí eu comecei a. E aí eu tava fazendo a pós que eu tenho que fazer do ensino bilíngue, mas eu deixei ela de lado, porque eu não conseguia assistir as aulas da pós. Eu só assistia o curso de metodologia ativa. E ficava lá. E já fui Que coisa aplicando boa. e já foi Uhum. transformando, entendeu? Uhum. E se Uhum. eu aplicar a metodologia ativa, eu nem apliquei.
Foi a minha cabeça que mudou, entendeu? Eu tinha em mim que eu precisava ter aulas que fizessem sentido para mim e para eles. Então, o pouco que eu levava, a gente tinha momentos muito legais, que eu ficava muito feliz. E eles também. Então, eu comecei a encarar Ai, o que coisa planejamento de boa. outra forma, sabe? Não vou planejar mais uma aula, mas que experiência a gente vai viver hoje? O que a gente já fez até hoje? Para onde a gente vai juntos? Como a gente vai fazer isso? E começou a transformar tudo. E eu comecei a ficar muito realizada e muito feliz. E eles Nossa, que também, legal. né? Uhum. Começou a ter uma relação assim, que nem era mais assim uma aula. Não tinha mais isso, né? Então aí isso começou a me dar tanta paz. E aí eu comecei a falar para todo mundo também, né? Tanto que lá na escola eu sempre falo do curso. Eu falo, não posso nem falar, porque parece que eu tô fazendo propaganda sempre. Porque muda quem você é como profissional, né? Não muda assim uma técnica de aula que vai funcionar na sua sala de aula. Quem você é, né? E aí tem esse processo de autoconhecimento. E eu fiquei pensando, a gente não tem formação para isso mesmo, para encarar uma sala de Uhum. aula. A gente não. É. Mas a questão é, eu vou reclamar, porque chegou um ponto que eu pensei assim, bom, ser professor então é isso mesmo. É ficar frustrado, é lidar com indisciplina e reclamar. Uhum. E se ser professora é isso, eu não vou mais ser professora. É. Não vou fazer isso. Uhum. Mas aí eu comecei a pensar, eu preciso ser honesta. Ser professor não é ser uma professora que tem uma sala que não bagunça. É. Qual que é a honestidade de ser um professor? O que eu tenho que fazer com quem está lá comigo? Uhum. Eu tenho que simplesmente fingir que eles não estão lá, não me relacionar com eles, cumprir toda a minha apostila e falar, eu fiz a minha parte. Se eles não fizeram, fizeram. Uhum. Para que eu Uhum. tô lá? Uhum. Eu sou o meio do Uhum. caminho para isso. Tenho que fazer a ponte. Eu tô lá para isso. Uhum. E é muito de quem eu sou, né? Uhum. Quem eu sou. E assim, eu sou mãe também de dois filhos pequenos. Então eu vou muito pela disciplina positiva e eu falava assim, eu não acredito em ficar dando bronca. Como que eu me conecto Uhum. numa sala que eu só tô dando bronca? Isso não vai me levar a lugar nenhum, nem a eles. Uhum. E aí que eu fui pensando, tá em mim, não tá neles. Uhum. Eles, até outro dia você falou assim, eles estão na escola porque eles têm que estar lá, né? Eles não Uhum. escolheram estar lá. Então, assim, eu escolhi estar lá. Uhum. O que eu vou fazer para que isso tenha significado para eles? Eu não tinha a menor ideia. É. E aí, com todos os módulos do curso, tantas reflexões mais filosóficas, né? Do porquê a gente está lá, quanto como as pessoas aprendem, como gerenciar um trabalho em grupo, como aliás se teve aprendizado nesse trabalho em grupo. Então, tudo isso foi me dando embasamento. E eu não cheguei nem a utilizar uma metodologia ativa. Não cheguei a falar assim, hoje eu vou usar, sei lá. Não tem. Uhum. É que nem É. você fala, o aluno está ativo, for na aula expositiva. É. Ele está É. ativo, ele está comigo. E se ele Uhum. não tá, eu tenho que pensar como a gente vai estar junto de novo. Então eu mudo tudo. Vamos sentar no É. chão agora. Vem comigo. Não importa o Uhum. plano, importa a gente, né? Uhum. Nossa, Mariana, que relato. Vocês estão me matando de emoção. Nossa, eu tô assim muito feliz porque é isso, sabe? E assim, tem a parte lá do curso que eu coloco as metodologias, né? Mas sabe quando você coloca? Eu coloco até meu obrigada, porque o povo quer metodologia, né? Mas o meu objetivo com o curso é isso que você falou. Você falou, né, que é a sua cabeça que mudou. Poxa, que bom, eu fico tão feliz, eu fico tão emocionada, porque esse era o meu objetivo, sabe? É isso que eu quero. Quando você falou que você não estava planejando uma aula, mas uma experiência, nossa, isso foi fantástico. E é isso mesmo, né? É uma vivência que a gente tem ali com nossos alunos e cada dia é único. E você que trabalha com primeiro, segundo, terceiro ano, você sabe. Gente, primeiro ano, segundo, terceiro ano, ó, eu falo, pedagogo. Esse povo merece premiação, porque, olha, não é fácil trabalhar com criança dessa idade, sabe? Muitas vezes advindo de famílias que não dão limites, né? Famílias Uhum. que quando você chama, eu como coordenadora, né, chamo os pais para conversar. Agora na aula online aconteceu uma situação assim, né? Tem um aluno lá que estava no chat, né, na aula,
falando, chamando de idiota, de viado, de xingando, FDP, falando um monte de palavras. Aí eu mandei todos os prints para a mãe, né, no aplicativo lá da escola e tal. Expliquei o que estava acontecendo, aí a mãe me mandou uma mensagem enorme dizendo que ela não via problema nenhum naquelas palavras, porque ele está muito nervoso por causa da pandemia. Então, assim, e a gente tendo que lidar com isso, com essa falta de parceria dos pais, né? Assim, e você optou por não ficar reclamando. Então, isso é muito bom, porque eu também penso como você. Se ser professor é isso, é ter que chegar em casa, sabe, na sala, enfrentar todas aquelas dificuldades e viver reclamando, eu também não quero. Foi exatamente essa decisão que eu tomei. Então, poxa, Mari, olha, se é que eu posso chamar de Mari, e Claro que você, sim. mãe de 2 filhos, como eu aqui também, eu tô me conectando muito com essa história. Ontem me conectei muito com a da Elisa, no domingo com a da Thaís. Vocês estão, assim, me deixando muito feliz. Está sendo um presente para mim. Grata pela sua disponibilidade de estar aqui. Você quer comentar mais alguma coisa? A gente tem 3 minutos ainda antes do Instagram mandar a gente embora. Para nós, tá aqui com uma pessoa que se dispôs a tudo que eu buscava, entendeu? Alguém foi lá e fez a unidade que eu precisava. E é tão tocante que a gente se transforma, assim, realmente. E começa a transformar os nossos alunos, que é o que a gente mais precisa fazer. Eles ficam Uhum, tocados com a nossa postura. E eles são outras uhum, crianças. E aí, o que a gente tem que uhum. fazer? É isso. Nossa, e assim, a gente não planejou, né, Mari? A gente nem se conhece ainda ao vivo, mas o que você falou tem toda a ligação com o que eu li aqui lá no início da nossa live do Rudolf Steiner, não sei se você já tinha chegado no início. É a nossa postura, é a forma, o aluno sente, a gente chega com uma outra energia, com uma outra forma de pensar, né? Querendo prover uma experiência e não ficar só dando bronca, como você falou, né? As coisas se transformam. Muito legal. Gratidão pela sua presença, tá? Tudo de bom e precisando de alguma coisa, me chame, tô aqui, tá? E vamos reunir, eu quero Todo reunir dia com... esses alunos todos aqui em BH, tá? Pode deixar. Traz os meninos. Um beijo. Então tá, querida, tudo de bom. Boa noite. Beijo, até mais. Tchau. Tchau. Ai, gente, que é isso? Meu Deus do céu, eu tô acabada aqui. Que lindo. Então é isso, gente. É isso que eu falo em relação à formação humana. É isso. É isso, sabe? Porque assim, não é questão de ideologia, não é isso, sabe? É uma questão de que para a gente realmente educar, para a gente realmente formar um ser humano, a gente tem que ter essa perspectiva e ela é, às vezes, muitas vezes, uma decisão que a gente toma de viver a docência de uma forma diferente. E então é isso, gente. Grata pela presença de vocês, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês. É, então, para quem é aluno do curso, amanhã temos uma mentoria às 9 horas da noite, tá? Pelo Zoom. Eu estou preparando uma aula super legal, vai ser muito legal conhecê-los de vídeo, ao vivo, né? Mas por vídeo. E, e é isso, tá bom? Eu vou dando notícias aqui na página se for ter alguma live amanhã também. Como eu tô de férias lá na escola, eu tô só dedicada à organização do curso. Às vezes eu consigo também fazer uma live aqui para todo mundo, tá bom? Quem quiser se inscrever no curso, a gente ainda tem algumas vagas, tá bom? Aí, ou chama a gente no privado, ou vai lá no link que tá do lado da fotinho do da Educaetos, tá? Da imagem da Educaetos.